Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o nosso papo vai ser sobre dúvidas frequentes que vocês sempre têm relacionadas à alimentação e nutrição de cães e gatos. Mas antes da gente começar, faz assim, ó, clica aqui, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as publicações e deixa o seu like já, porque vocês sempre esquecem, para ajudar o canal. Então hoje eu peguei e selecionei aqui, esse vídeo é parte 1 e eu selecionei 5 perguntinhas que vocês sempre me fazem para responder aqui nesse vídeo, tá bom? E depois a gente vai fazer o vídeo da parte 2 com mais 5 perguntinhas, então fiquem ligadinhos. Bom, a primeira pergunta: a alimentação natural é uma opção mais saudável do que a ração? Então, muita gente vem, né, atrás de mim e me faz essa pergunta. Gente, a questão dessa pergunta é o seguinte: a gente não tem até o presente momento estudos que tenham comparado animais recebendo alimentação natural versus recebendo ração e que esse estudo tenha trazido alguma modificação, algum benefício extra, tá? A gente não tem esses estudos. Então, com isso, com essa ausência de informação, a gente não pode afirmar até agora que a alimentação natural seja mais saudável do que o uso de uma boa ração. A gente também não está falando de uma ração ruim e estamos falando de uma alimentação natural balanceada e feita da forma correta. Então, não existem estudos, a gente não pode afirmar que a alimentação natural seja mais saudável do que a ração até esse momento, tá bom? Bom, espero ter respondido essa pergunta. Agora, pergunta número 2. O uso de conservantes sintéticos, né, aqueles conservantes químicos como BHA, BHT, entre outros, ele é prejudicial aos cães e aos gatos? Aí tá uma outra boa pergunta, tá? O que a gente tem hoje buscando na literatura? A gente encontra informações, principalmente estudos feitos em animais de laboratório, então principalmente em ratos, onde não foi encontrado um efeito deletério, tá? Do BHA ou do BHT. Inclusive, existe aí algumas associações, né, que estudam câncer, e o BHA e o BHT, eles não estão classificados num nível alto de potenciais causadores de câncer. A gente precisa lembrar que o BHA e o BHT, eles podem, inclusive, serem utilizados na alimentação humana na maior parte dos países, tá? Pouquíssimos países que bloquearam ou que proibiram o uso do BHA e do BHT. Então, a grande maioria dos países, inclusive para seres humanos, não proíbe o uso do BHA nem do BHT pelo fato de não termos dados, não termos informações científicas que comportem a afirmação de que isso seja altamente prejudicial aos animais, ok? Então, por isso que as rações, algumas rações, não todas, hoje a gente já tem rações com antioxidantes, com conservantes naturais, né? Mas a maior parte delas usa ainda assim os conservantes sintéticos. Mas é isso, gente. A gente não tem informação até o presente momento que tenha comprovado que isso que é deletério, que cause câncer ou qualquer outra doença, e é por isso que ainda, na maior parte dos países, é autorizado o uso de BHA, de BHT, tanto para pets, né, para animais, quanto para humanos. Bom, vamos para a pergunta 3. Pode-se mesclar alimentos caseiros, então frango, carne moída, legumes, vegetais, né, essas coisas com a ração? Quem que faz essa pergunta, né? Então, normalmente, essa dúvida ou essa pergunta vem muito daqueles tutores que ou não se conformam em dar só a ração, acha aquele alimento totalmente sem graça, todo dia a mesma coisa, e quer colocar alguma coisa extra para o animal. Ou então aqueles animais que não aceitam comer só a ração, que se o tutor não colocar alguma coisa, eles acabam não comendo. Isso é certo ou é errado? A resposta é depende. Então, depende do quê? Depende da quantidade do que você está colocando.
Por que eu falo isso, gente? Se vocês usam, se um animal é saudável ou tem, mesmo que tenha alguma doença, mas é uma doença que não, a gente não precisa limitar algum tipo de alimento ou de ingrediente, o que a gente pode fazer sem comprometer o balanceamento e nem trazer um problema nutricional para o animal? É usar 90% das calorias que o animal precisa por dia de ração e 10% das calorias de outros alimentos que não precisam estar balanceados. Então, pode ser o franguinho desfiado, pode ser a carne moída, pode ser a carne suína, peixe, legumes, vegetais, né, verduras, frutas. Tanto faz, porque se corresponder só a esses 10% das calorias, não tem problema se o teu animal é saudável e os outros 90% de calorias vêm da ração. O grande ponto aqui é quanto que é 10% de calorias para o meu animal, para o meu cachorro, para o meu gato. A gente precisa, para saber isso, a gente precisa fazer algumas contas, existem equações matemáticas. Então, não é simples para o tutor descobrir qual é essa quantidade, tá? Eu fiz, se vocês olharem alguns posts que eu fiz no Instagram, no meu Instagram, Naturalia Pet, lá no Instagram, vocês vão ver que tem posts falando de quantidades de legumes, de quantidades de frutas e de quantidades de outros alimentos, e aí aqui entra carne, queijo, e todas, iogurte, baseado no peso de cães e de gatos. E aí eu fiz essa conta de que seria isso, os 10% de calorias, e coloquei lá para vocês. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem olhar lá no do meu Instagram, que vai estar lá os posts com as quantidades desses ingredientes que você pode usar. Mas esse que é o ponto, você precisa de orientação de um nutrólogo para saber o quanto que você pode usar. Se você está usando de orelhada, né, se eu não colocar isso, o meu animal não come. A possibilidade de estar errada é muito alta. E com isso, você está desbalanceando completamente a alimentação do teu pet e pode causar problemas para ele, sim, a médio e longo prazo por conta disso. Então, não faça sem orientação de um nutrólogo, tá? Essa é a minha principal orientação. Bem, pergunta número 4. Quanto de petisco que a gente pode dar, que você pode dar diariamente para o seu pet, sem comprometer o balanceamento da alimentação? Então, quanto de petisco que você pode dar? Bem, gente, entra exatamente na pergunta 3, né? Você pode dar 10% das calorias que ele precisa por dia de outros alimentos, ou de petiscos, ou de qualquer outra coisa que não seja ração, tá? Ou então, se ele receber, se ele receber AN, a mesma coisa, ele deve receber 90% das calorias que ele precisa da alimentação natural e só os outros 10% de alimentos extras, de petiscos. E aí aqui entra tudo, gente, fruta, o petisco mesmo que você comprou no pet shop, o pedacinho de carne que alguém dá a hora que tá comendo, enfim, tudo que não for a alimentação principal do animal entra nesses 10% de petisco que a gente considera que pode ser dado e não traz nenhum problema se o animal, né, não tem nenhum tipo de restrição. Então, gente, mais uma vez, a gente precisa saber quanto que é os 90%, né, de calorias, para também saber quanto que seria os 10% que ele pode receber de alimentos. Uma coisa que é importante esses 10% é no dia e tem que somar tudo. Se você tá colocando, você usa ração, por exemplo, e tá colocando um frango, uma carne, isso já entra nesses 10%, gente. Então, não é 10% de coisa que você adiciona na ração, mais 10% de fruta, mais 10% de petisco. Não, não. É 10%, são 10% de tudo que entra no dia. Então, vamos supor, o teu cachorro precisa de, sei lá, 500 calorias por dia, tá? A gente fez a conta e chegou ao que ele precisa de 500 calorias por dia. Você vai poder dar 450 gramas via ração ou alimentação natural
tá? 450, que equivalem a 90% das 500 calorias. E você vai poder dar 50 calorias de alimentos extras, petiscos e tudo mais que não seja a alimentação principal. E aí entra fruta, petisco, como eu disse, qualquer outra coisa que você esteja adicionando na comida ou dando durante o dia, só pode ser 50 calorias, se for esse animal que precisaria de 500 calorias, tá? Então, esse que é o grande problema. Normalmente, não se faz essa conta, e aí coloca alimento na ração ou na comida, dá mais um monte de coisa durante o dia, e a hora que você vai ver, o animal tá comendo mais calorias desses outros alimentos, que não são balanceados, não são completos e vão trazer problemas ao animal, do que do alimento principal, né? Que deveria ser a maior parte da alimentação dele. Então, esse é um grande erro que a maior parte dos tutores comete. Mais uma vez, olhem lá no meu Instagram, tem quantidades de alimentos de carnes, de frutas, de vegetais que vocês podem dar baseado no peso do animal de vocês, que eu já fiz essa continha, tá? Então, conferem lá. De todos os petiscos, os que menos trazem problemas são os legumes cozidos, tá? Por que são os legumes cozidos? Porque eles são os menos calóricos. Então, a gente, para chegar nesses 10% só com legume, já é uma quantidade expressiva de legumes. E ainda que o animal consuma um pouco mais, vai ser só um acréscimo de fibra e muito pouca caloria. Então, costuma não trazer tantos problemas quanto quando a gente substitui, quando a gente usa petisco mesmo, ou usa carne, né, que são altamente calóricas, ou usa frutas. As frutas também, boa parte delas também tem muito açúcar e acaba sendo muito calórica, então é melhor usar. Na dúvida, usem legumes cozidos, que funcionam super bem como petiscos e trazem menores riscos de desbalancear a alimentação, tá? E por último, a nossa quinta pergunta é: a alimentação natural é mais barato do que dar ração? Então, às vezes os tutores me perguntam, né? Tem essa dúvida e muitas vezes querem mudar da ração para alimentação natural por conta de achar que é mais barato. Ah, tô gastando muito com ração, vou mudar para alimentação natural. Bom, gente, então eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Se a gente está falando de alimentação natural cozida ou até alimentação natural crua, sem ossos, tá? Elas acabam sendo de igual para mais caro do que uma ração super premium, tá? Então, prestem atenção. Do mesmo preço a mais cara do que uma ração super premium, que são as rações mais caras. Então, não é... Se você tá pensando em mudar da ração para alimentação natural por conta de ser mais barata, estou destruindo o sonho de vocês. Não é mais barato, tá? Não é mais barato. Então, vocês... Ah, mas por que não é mais barato? Porque fazer uma alimentação correta, balanceada do jeito certo, usando suplemento de vitaminas e minerais que são essenciais para qualquer tipo de alimentação natural, tá? E ainda você vai ter que ter o trabalho de cozinhar, tá? De se organizar, de comprar, de cozinhar, montar marmita. Se você considerar tudo isso, o preço é de igual para mais. Inclusive, existem estudos que foram feitos, inclusive aqui no Brasil, e compararam o custo de alimentação natural, principalmente cozida, com alimentação, com a ração, e constataram que o preço é exatamente esse, é de igual para mais caro, tá? Então, se essa é a intenção de vocês, só vai ser mais barato. Eu sempre brinco isso com os meus clientes, com os meus alunos. Falar, se você está fazendo alimentação natural e tá ficando mais barato do que uma ração, é porque tá errado, tá? Porque se a gente colocar tudo na ponta do lápis para fazer um alimento devidamente balanceado, e detalhe, né? Para ter uma receita balanceada para o teu pet, você vai precisar passar por uma consulta com um nutrólogo. Não adianta você querer seguir receitinhas de internet, tá? 100% dessas receitas estão erradas. Então, você vai ter que passar no nutrólogo para ter essas receitas, comprar ingredientes, produzir, comprar o suplemento, cozinhar, né? Pesar, fazer a marmita. Então,
se você tá querendo trocar por ser mais barato, não faça isso, porque você vai ver que, além de tudo, além de ser mais caro, é mais trabalhoso, tá? E aí, com certeza, você vai se decepcionar com essa história de querer usar alimentação natural. Bom, gente, então essas eram as 5 perguntas que eu respondi nesse vídeo, parte 1 para vocês. Se você chegou até aqui, deixa seu like e não percam a parte 2.